Pronto, já estamos ao vivo, mais um encontro. Muito feliz de estar aqui hoje. Deixa eu só arrumar aqui o meu som. Aí, agora está melhor. Muito feliz de estar aqui. Estamos com um convidado muito especial hoje aqui no Sobreviver Mulher, né? Daqui a pouco deixarei ele se apresentar, mas inicialmente, né, eu gostaria de agradecer as pessoas que divulgaram, que compartilharam, né, a conversa que a gente vai ter hoje, porque é um tema extremamente importante, né, para a realidade que a gente está vivendo. Temos falado muito sobre a reeducação da sociedade como um todo, referente a todas as desigualdades, né, que a gente está, não digo que encontrando, aprendendo agora, mas eu penso que estamos tendo mais visibilidade, né, para as desigualdades, né? Nós que já trabalhamos nessas causas, já sofremos, né, há bastante tempo, trazendo a necessidade, né, de criar esses espaços de fala, de discussão, para transformar socialmente mesmo essa realidade. E hoje eu convidei o Elemir, né, para falar sobre por que reeducar a sociedade a favor dos povos indígenas. Né? É um tema muito pertinente. Eu, para quem está chegando nessa rede social agora, eu sou a Dani, né, a Daniele, eu sou psicóloga, eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá, sou daqui do Mato Grosso do Sul, de Fátima do Sul, e eu tive, né, uma educação onde, infelizmente, eu não tive acesso, né, aos saberes indígenas, e eu acredito que pessoas que são aqui do nosso estado devem, né, reconhecer as nossas origens e valorizá-las, né? Então, quando eu me mudei para Porto Alegre, que eu tive a oportunidade de conviver, de conhecer de fato, né, pessoas de uma aldeia indígena, onde eu tive o privilégio, né, eu digo hoje que é um privilégio, de construir junto com eles uma escola autônoma Guarani, lá em Maquiné. Eu agradeço muito o coletivo Mova-se, que me proporcionou essa oportunidade, né? Isso foi um marco na minha vida. Eu posso dizer que tem um antes e um depois dessa experiência. Então, eu venho aqui então agora, né, apresentar o nosso convidado de hoje, né? Para quem não conhece, o Sobreviver Mulher é um trabalho para a prevenção de violências. Eu idealizei esse trabalho, que agora é um coletivo de mulheres, né, profissionais e mulheres autônomas, onde a gente coloca a perspectiva de gênero, mas trazendo os recortes de raça, de etnia, né, e de classe social. Então, nada mais pertinente para a realidade, né, de pandemia mundial que estamos vivendo hoje, que trazer a voz, né, de uma pessoa que tem na tua luta, né, todas essas, enfim, desigualdades e várias dificuldades para a gente conversar hoje, né? Então, por favor, Helene, se apresente. Muito obrigada por aceitar esse convite. Primeiramente, eu cumprimento a todos na minha língua, que é Baixo Papenepuharé, em Porambapa. Boa noite a todos. Espero que estejam bem, bem-vindos. E agradecer a minha querida colega, amiga, companheira de luta, a Daniele, pelo convite. Sei que é muita responsabilidade, muita responsabilidade para mim. É uma honra também participar dessa live de hoje à noite. Eu creio que será um debate muito importante, né? Como vocês estão vendo, eu tentei montar um painel assim, aqui no fundo com a pintura indígena, né? Para que as pessoas possam ver realmente e sentir, através da nossa fala, né? O processo, a construção da voz indígena e também do fortalecimento do protagonismo. Meu nome indígena na língua guarani, eu me chamo de Kunumi de Guacaí, menino com pequeno cocar, traduzindo, né? Na língua caraí, que eu fui registrado, eu tirei CPF, identidade e outras coisas,
Eu me chamo Elemir Soares Martins. Eu sou natural de Carapó, de uma reserva indígena Tiquê, né, localizado mais ou menos 14 quilômetros da cidade, do município de Carapó, do estado de Mato Grosso do Sul. Sou professor de História. Eu iniciei, na verdade, a minha vida acadêmica em 2012. Antes eu tentei fazer o curso de Pedagogia, mas por conta das dificuldades não foi possível concluir. Acho que mais ou menos isso. Dá para continuar, né? Sim. E então, bom, né, eu acredito que a gente esteja aqui hoje, né? Eu fiz um roteiro, né? Então a gente vai ter 5 partes, né, para a gente estar conversando. Eu acredito que agora seja importante a gente dar essa visibilidade para a vida acadêmica e profissional, né, que a gente colocou ali como um primeiro tema, né, para a gente conversar, porque é importante, né, a gente falar sobre a vida acadêmica e profissional de uma pessoa indígena, como é, né, como aí entram também os termos, né, que a gente precisa aprender, né, aí começa a nossa reeducação, né, enquanto sociedade. Então, por favor, Elimir, conta um pouquinho para a gente essas escolhas também, né, como foi esse processo para ti, né, de inserir, né, nesse sistema de educação que, como muitas vezes a gente coloca, já é falho, né, para nós que, enfim, que somos criados dentro, né, desse sistema. Imagino que para vocês também seja muito difícil se adequar, né, ao que eles nos impõem, né? Então, conta um pouquinho para a gente. Bom, o meu processo educacional, de fato, começou lá em meados de 99, na região, na reserva indígena Tiquê, né, com o primeiro professor indígena, a professora indígena, que é a professora Renata, e o professor Eliel, e depois de 99 veio mais 2 professores, um deles que agora é vereador da nossa aldeia, que se chama professor Alessio e professor Ládio. Que então eu comecei de fato o meu processo de alfabetização quando também iniciou a ser discutido a construção da política pedagógica da escola indígena, de fato, né? Onde os grupos de lideranças e também os professores, juntamente com os apoiadores que começaram, né, a se preocupar com os valores culturais, com a língua e, sobretudo, com esse processo histórico em que a gente foi submetido, né, que, de alguma forma, a própria colonização, o conceito, ou seja, o processo de reservamento, né, tentaram impor a invisibilização e também o apagamento da nossa história de luta, né? Pensar essa parte, imagina, no primeiro momento, para os professores e tanto para as lideranças, não foram tão fáceis, né? Então, chegaram a discutir qual tipo de escola indígena que a comunidade indígena queria ter, né? Quais os processos de conhecimento e a metodologia que seja diferenciado e que ofereça uma oportunidade para os povos indígenas a conhecerem, né, o que o Estado fez e quais as formas de resistência que nesse processo resistiram, né? Então, eu sou um ser muito resistente, eu me considero assim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu fui alfabetizado na língua, que o professor fez digamos assim, um teste, né? Se vai dar certo a alfabetizar as crianças na sua própria língua, no seu próprio jeito de ser, de lidar com as coisas, com a pintura, com o caderno, né? Falar na língua, conhecer o conceito, ou seja, a parte da escrita, sendo que as falas a gente já tem, a língua, a poesia, a própria noção de falar, de
de se comunicar com o ser indivíduo aqui na Terra e tanto na esfera cosmológica espiritual, a gente já sabe. Mas como processar isso em formato de código, né? Então, eu penso que não foi tão fácil no início, né? Eu lembro em 2001 para 2002, eu estudei numa escola feita a casa de sapé, né? A gente chama na língua de Ogacapií. Eu tenho uma foto, na verdade eu tinha preparado para explanar aqui na tela, mas não vai dar certo, né? Mas na próxima eu vou compartilhar. É uma escola que marcou o nosso processo de educação e também de alfabetização, né? E tivemos muita conquista e também enfrentamos muito desafio, de fato, porque imagina uma família indígena aí na escola, né, com toda essa dificuldade financeira, né, com todo o preconceito que foi submetido ao nosso povo, né, e tem que vencer, porque eu não conhecia a língua dominante, que a gente chama, a língua portuguesa, tampouco eu falava, né, eu conseguia me comunicar, e os vendedores ambulantes que iam na minha reserva, na minha aldeia, eu tinha medo, de fato, eu não conseguia, eu entrava dentro interagir e entrava dentro da casa assim, e eu ficava por lá, porque eu acreditava que essa língua não era para mim, não foi feita, né? Então, mas eu precisava conhecer, porque senão a gente fica nesse apagamento geral, né? Porque as pessoas não vão poder te ouvir. Sim, já acaba sendo um limitante, né? É um fator limitante, né? Uhum. E, mais uma vez, né? É um fator da nossa colonização, né? De colocar como você falou, essa palavra, né? Resistência. Né? Eu acredito que isso seja algo quase inato, né? Para os povos originários, porque principalmente na sociedade que a gente vive, né? Quando eu me formei em 2014, quando eu voltei a ser, né, acadêmica, vamos dizer assim, eu tentei uma vida acadêmica de mestrado em 2016, eu escrevi um projeto, né, para trabalhar como psicóloga dentro das aldeias, né, em Dourados. E ali eu me dei conta, né, do quanto eu fui educada com o pensamento preconceituoso, né, bem aqueles estereótipos, né, que a gente aprende, né, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, onde a demarcação de terras, né, depois eu gostaria que você explicasse um pouco desse processo também, né, porque esse processo em si, ele já traz muitas limitações, né, porque a demarcação de terras acabou colocando as aldeias dentro de um perímetro urbano, né, então já não tem a extensão, né, da terra, onde vocês precisavam manter também essa cultura, né, que é inata, né, de todos nós, mas o nosso processo emancipatório, né, que se diz, onde a gente corta o mato pela raiz, né, e a gente constrói edifícios de pedras, enfim, né, que são as cidades urbanas, né, e eu digo isso muito hoje porque eu preciso, né, retornar sempre ao Mato Grosso do Sul quando a cidade grande, né, lá em Porto Alegre, já me sufoca, né? Então eu preciso de um pedaço de terra, eu preciso do mato, né? Porque é da onde eu vim, né? É saúde mental também trazendo, né, isso à tona, assim. Então, eu acho que é importante também para as pessoas, acredito que aqui tenham pessoas que foram criadas também com essa construção preconceituosa, né, das desigualdades em relação aos povos indígenas, né? Aqueles estereótipos, é preguiçoso, não quer trabalhar, e daí tem toda nessa realidade que na escola, né, eu já via com outros olhos de que mas por que as pessoas não falam sobre o genocídio indígena, né? Sendo que aqui a nossa população, né, a nossa territorialização, né, tem muitas aldeias, né? A gente tem uma outra construção,
né, de identificação também. E eu acredito que para uma criança, né, ter contato já com essa realidade social, né, eu acredito que isso já transforma futuramente. Né? Então, quando a gente fala desse processo de reeducação, acho que é nessa primeira infância, né, das crianças que estudam nessa escola formal, de novo, né, que tem muitas lacunas e muitas dificuldades, né, e que muitas vezes os professores não estão preparados nem para receber nós, né, que somos ensinados dentro, né, desse regime tradicional. Imagine para receber uma criança que vem de outra cultura, né? Então, eu acho que é importante também para as pessoas saberem o porquê que a gente está falando isso também, né? Não é só uma conversa para pessoas que são abertas e desconstruídas para essa temática. Muito pelo contrário, né? Para a gente também acessar as pessoas que pensam diferente da gente, né? Então, assim, conta um pouquinho, assim, para as pessoas, porque você é historiador, né? Então, esse é o seu lugar de fala, tanto quanto de estar aqui no papel de representar também a tua cultura, né? Então, falando um pouco do processo de reservamento, né, que a gente foi submetido, porque colocava a gente num processo de política assimilacionista e tanto integracionista, né, com o intuito de que só na reserva poderá dominar os indígenas, a política, a cultura e etc., no modo geral, e de alguma forma nós perderem a esperança e também a nossa cultura e deixar de ser aquilo que somos, como diria o Meliá no prefácio lá do livro, da apresentação da professora Isabelle, né, que é História do Mato Grosso do Sul, e deixarmos aquilo que somos, né, mas nunca, isso é uma política que a gente tá superando, né, eu diria, porque as reservas tornou a gente mais resistente do que antes, eu diria, porque lá os meus antepassados, né, imagina, eles não tinham estudo, né, tinha que ter todas essas estratégias espirituais e cosmológicas do que restaram para testar o que vai ser possível, né, isso realmente levando em consideração todo o nosso conhecimento ancestrais e também o processo de transformação que ocorre também, mas com isso sempre preservando o que é mais importante, que é a espiritualidade indígena e as rezas, né? Então, quando criaram-se as 8 reservas, e de repente eles esperaram, puxa vida, agora os indígenas vão se tornar aquilo que nós esperamos, né? Então, mas não foi assim. E dentro desse processo histórico, né, ocorreram muitas violências, né, e também de violações de direitos, e é também o assassinato, né, e uma parte, pegando essa parte mais de historiador mesmo, um dos exemplos que eu poderia citar é em relação às coisas intangíveis, né, porque a gente depende do meio ambiente, a gente tem uma interação constante, o pessoal da antropologia chama de cosmopolítica, né? Porque imagina o rezador que tinha no seu próprio território um contato com os jaras, né? Essa proteção espirituais, esse conhecimento milenar que eles não cobram para passarem aos seus filhos, aos seus entes, porque é natural, a gente tem o respeito, que na língua chama-se os jaras, né? Os jara conhecia o nosso caminhar, o nosso jeito de lidar e desse respeito. Então, o processo de desterritorialização, de fato, trouxe esse distanciamento também cosmológico do grupo indígena ou do povos indígenas, sobretudo pensando os Guarani Kaiowá, né? E aí, o pessoal agora que está nos assistindo pode pensar assim, mas puxa vida, então eles se distanciaram e havia dificuldade. Não, mas aí que entra o papel do rezador, aí que o processo de resistência da primeira
que acontece, né, quando se reservaram os indígenas, os grupos Guarani Kaiowá, os reservadores tentaram trazer esses jaras para dentro da reserva, né? E igual você cortar a mata de uma arara, ele sempre procura um outro lugar, um outro tecorá para sobreviver. Isso acontece de uma forma espiritual, porque essa comunicação espiritual ocorre de fato, né? E em meados de 70 para 80, por exemplo, na reserva Teicuê, o pessoal que mexe com a questão da venda de madeira começaram a destruir o pouco que tinha aqui, né? E se enriqueceram ilicitamente. E aí que houve mais desafio ainda para o grupo. Imagina, já foram reservados, já sofreram um processo de desterritorialização e tem que enfrentar mais essa realidade ainda no próprio lugar em que foi reservado, que ainda estavam se acostumando, né? Então, tentava se familiarizar com os jaras e com o próprio grupo que foram retirados do seu tecorá, né? Então, pensar o processo histórico, o processo historiográfico, né, no modo ocidental, acho que a maioria não vai conhecer essa história, essa parte que não é dita ainda, é que na academia e tanto na conferência, no seminário, são ignorados, né? Porque a própria colonização já fala, né? A língua, o corpo, a pintura, as falas, até a própria forma de escrita, a gente é colonizado, né? Então, é mais ou menos isso. Eu deixo a palavra para você agora, porque eu me sinto com muita responsabilidade para dialogar com isso. Valeu. Mas é totalmente importante a gente ouvir de ti, né, que sofreu na tua ancestralidade também todas essas vivências, né, e compartilhar com a gente, porque pouco realmente se fala, né, sobre nós temos, acredito que principalmente infelizmente, né, pela realidade que estamos vivendo hoje, né, de privações de direitos, de desigualdades, de novo, mas a gente fala muito os exemplos, né, do exterior, quando a gente traz, por exemplo, a luta antirracista. Ficamos, né, mundialmente chocados por uma situação lá nos Estados Unidos, né? Mas quando a gente olha para o Brasil todos os dias, né, qual é a nossa realidade? É muito pior, né, que todas essas questões que estão... que bom que está tendo essa mobilização mundial, né? Mas e quando a gente olha para o nosso povo, né? Quem é o povo brasileiro, né? Eu sempre coloco que a gente lida, né? Eu trabalho com minorias diante da sociedade, né? Que, enfim, que são as pessoas que estão em desigualdade racial, né? Que, enfim, a questão da etnia, né? A questão das vulnerabilidades das comunidades, né? Mas, na verdade, se a gente junta todo esse povo, a gente é a maioria, né? As minorias são as elites, né? Que estão no poder, que estão, tem todos esses estereótipos, né? Aqui a gente tem o agronegócio, a gente tem, enfim, todas essas, na verdade, essa grande, vamos colocar assim, zona de guerra, né, que a gente vive no Brasil, diretamente vinculado com a maioria das pessoas, né, que estão em vulnerabilidade social. Né? E eu acho que isso também aqui, eu sempre trago esse olhar crítico, né? Porque a gente precisa refletir sobre a nossa realidade. A gente não precisa somente buscar, né, conteúdos e teorias no exterior. Eu acho que muito pelo contrário, estamos aqui compartilhando conhecimentos, né, Lemiri, baseado nas nossas vivências, né? E eu acho que isso que é importante, assim, quando eu fui atrás dessas pesquisas sobre Dourados, eu me choquei muito, assim, né, o quanto não se torna, é muito mais fácil as pessoas verem notícias dos indígenas que, enfim, relacionando ao alcoolismo,
a questão que é muito, né, advinda do modo do homem branco lidar com os teus problemas, com as questões de saúde mental, de saúde emocional, né? A gente estava falando um pouco antes também da questão, né, de você ser um professor dentro da aldeia, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? Porque isso é muito além da educação, é a representatividade, né? Não é um fator limitante. E eu acho que é isso também que a gente está aqui desconstruindo, né? Você apresentou recentemente, né, a tua tese de mestrado e eu não pude acompanhar, como a gente estava falando ontem, mas eu acompanhei toda a repercussão e os feedbacks que te deram, né, as tuas falas após essa apresentação, e o quanto isso é importante, né, a gente enaltecer esses lugares que todos nós podemos alcançar, né, que nos é colocado como um fator limitante, mas não deve ser, né, então, infelizmente, não temos nas mídias, né, tantas atitudes e ações em prol da superação, vamos colocar assim, né, que nós gostamos dessa palavra, né, superação, e enfim, superamos, mas isso também é romantizar muito essa realidade, né, Elemir? E eu acho que a gente precisa trazer as vivências reais também para a gente parar de romantizar, né, é um homem guerreiro, né, uma mulher guerreira, conseguiram chegar lá. Não, é um direito de todos nós, né, alcançarmos esses lugares e esses espaços, né? Então, quando a gente fala dessa invisibilidade, né, dessa discriminação dos povos indígenas, a gente coloca todas as minorias, né, que as pessoas que costumamos ainda reproduzir da nossa fala, e é bem como dizem, né, se todos nós que somos minorias nos juntarmos, né, para nos reeducarmos também, estarmos munidos de estratégias, né, de educação crítica, né, porque eu acho que é assim que a gente vence, né, o Sobreviver Mulher, ele é um trabalho de emancipação também, né, nesse sentido, porque a educação, né, a autonomia, né, ela vem com muitas responsabilidades, né, e é muito fácil as pessoas quererem definir os caminhos, né, que a gente vai seguir, e a escola está aí para nos dizer, né, realmente os caminhos que devemos seguir, as formas, né, como devemos nos vestir, né, nos comportar, e a gente tem sim que aprender como é esse processo, mas a gente também precisa fortalecer a nossa voz, né, trazer a nossa identidade. Então, assim, essa questão da invisibilidade, da discriminação, né, conta um pouco, assim, para as pessoas como é também, né, estar nesse lugar dentro da universidade, dentro da escola, você avançou muitos níveis, né, dentro desse plano de educação, né, então eu acredito que seja também um momento em que esses dias eu estava falando sobre inclusão de pessoas com deficiência, e uma das mães, né, que era um assunto sobre maternidade, eu perguntei para ela, né, isso, o que podemos, né, dar de estratégias para os professores que muitas vezes dizem não estar preparados para receber, né, as crianças, né, de inclusão social, e ela me disse amor, afeto, né, escuta, atenção com a personalidade, com a subjetividade daquele ser humano que está ali na frente, né? E eu acredito que isso seja para todas as vulnerabilidades e as dificuldades, né? Então, conta um pouco para a gente também, né, sobre esse processo, né, de invisibilidade também e discriminação que a sociedade, né, reproduz e fortalece, né? Acho que caiu a internet, mas agora retornou aqui. Dá para ouvir, né, agora? Tá dando para ouvir, né? Ah, tá. É que como eu tô na aldeia e a internet não é aquela mil maravilha, né? Então, eu tô falando da minha aldeia,
no meio da natureza, no meio do meu povo, né, que está tentando se proteger dessa pandemia, né? Tem os grupos aí, grupo de professores e tanto de liderança que estão fazendo blitz educativo, que eles colocaram como blitz educativo, não deixando pessoas estranhas entrarem na aldeia, né? E também os vendedores, né? O pessoal que vem de outro estado, enfim. Então, por isso que às vezes vai cair a internet, mas já foi estabelecido. E em relação, já falamos sobre a invisibilização, né, desse processo histórico que tenta de várias formas fazer isso e deixar uma marca muito negativa para uma realidade indígena ou para todos, né? Eu acho que poderíamos passar para a segunda fase aí da pauta, né, da conversa, do diálogo, porque eu chamo de diálogo, que isso que importa. A gente na língua chama-se Donimonguetá, né, que ele tem, porque quando você chega no lugar para conversar, para puxar uma conversa com os rezadores, você usa esse termo, ele já sabe o dos objetivos que vai ocorrer lá, né, e também das perguntas. Então, eu acho que isso que estamos fazendo aqui é muito relevante, né? Como indígena, eu me sinto fortalecido, né? Porque não é fácil lidar, não é fácil ser professor de história, conhecer essa caminhada de resistência do meu povo, né? E você conhece através dos documentos, das fontes, e você imagina como que vai processar tudo isso numa discussão acadêmica, né? Às vezes a gente chora de raiva, não porque a gente é agressivo, mas sim a própria construção colonial que deixou essa trauma para nós, eu vou colocar trauma, né? Então, mas isso não deixou enfraquecido os jovens indígenas, sobretudo as mulheres também, né? Tentaram de várias formas resistirem, porque o processo de patriarcado, né, que vocês chamam, eu diria que não seria a culpa dos indígenas, porque quando os europeus adentraram, invadiram o território brasileiro dos indígenas, né, quem que comandava as políticas, o Senado? Se vocês assistirem ao filme Gladiador, vocês vão entender essa parte aí patriarcal, né? Então, eu acho que vale a pena também deixar um parêntese aqui para a gente refletir sobre isso, né? Como historiador, acho que dá para chamar atenção em relação a isso, né? Porque não seria a nossa culpa, porque quando você vai numa aldeia, na década de 80, antes da década de 80, como a minha avó me falava, né, existia todo esse cuidado em relação às mulheres, né, os homens tinham esse cuidado, mas como houve essas transformações, porque adentraram muitas instituições religiosas que vieram para apagar de fato esse tecoládia que o antropólogo indígena Tonico Benítez chama, né, tecoládia do indígena, do ser indígena, né? Então isso é para outra questão, né? Eu não vou me aprofundar sobre isso, mas é só para abrir um parêntese para a gente refletir. E essa visibilidade da vida acadêmica e profissional, eu diria aqui, de uma forma muito humilde, que não é fácil construir isso, porque você ir para o sexto ano, né, e vencer essa dificuldade de escrita, da fala, e ver as professoras da língua portuguesa ficar assim, né, com essa mil maravilha, falar, puxa, você aprendeu, mas não, sendo irônico um pouco aqui, né? Então, não é fácil, porque a academia te induz a ser outra pessoa, né? Aí há uma escolha a se fazer como indígena e como profissional que a gente vai ser no futuro, seja como professor de história, psicólogo ou psicóloga, enfermeiro, enfermeira, médico, médica, enfim, tem todas as áreas do conhecimento. Você tem a escolha.
né? Tanto a gente faz juramento. Esse processo de visibilidade acadêmica para nós é exatamente fortalecer a luta do nosso povo e escrever uma história do nosso jeito, lidando com toda essa teoria que a academia disponibiliza de alguma forma para nós, né? Por exemplo, o que seria a história indígena, o que seria a historiografia ocidental, excludente e também negacionista, porque você discutir o processo europeu dessa construção historiográfica, né, dessa noção de colocar todas, a gente fala de tecolagem num só, né, uma só conceito histórico, eu acho que não deu mais certo, não deu certo, e tanto é que agora tem a pós-graduação, já tem indígena com título de doutor, e continuando produzindo, né, academicamente o conhecimento, mas isso já a gente já fazia antes, na nossa própria aldeia, né? Então, essa visibilidade ocorre por quê? Porque há uma demanda social, há uma demanda do nosso povo. Por quê? É exatamente para desconstruir, de fato, essa conjuntura colonial que se estabeleceu dentro da nossa reserva. Por quê? Porque essa noção da raça, que o Ocidente chama, né, exatamente ocorreu para quem? Para quem foi direcionada esse conceito de raça? É para os indígenas, né? E tem o texto eu não quero ser muito teórico aqui, porque eu ainda estou nessa construção, tem o texto do Aníbal Quijano, que ele fala um pouco disso, do conceito, desse processo histórico, dessa construção de que há uma raça inferior e superior, mas do primeiro momento, quem realmente foi batizado com isso foi nós indígenas, né? Então, pela primeira vez que viram, eles falam, não, isso aqui é canibal, enfim, né? Isso aí muita gente já conhece, que tem uma leitura em relação à nossa história. Então, discutir isso como acadêmico indígena, como da área de história, é de suma importância, porque através disso você consegue, né, processar e também conhecer de fato o que ocorreu, como que pensou o Ocidente e o colonizador, quais os processos e a construção política que ocorreram dentro dentro dessa temporalidade, né? Então, eu optei em fazer a área de história porque eu me preocupava muito em me conhecer como indígena, porque a minha construção subjetiva, ou seja, como pessoa, como humano, como homem, como, né, profissional que eu sou agora, da área de história, houve vários momentos. Aí tem o texto que a professora da banca me indicou, que eu gostei muito de ler, que o Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino, né? Porque a modernidade, essas transformações que ocorrem também coloca a gente numa situação que eu diria complexa, né? Você tem que saber lidar com essas coisas, né? Com essa epistemologia que de algumas de várias formas é excludente e negacionista. Aí você processa tudo isso e você recorre ao processo histórico do seu povo, ao conhecimento tradicional, né? Aí você já se constitui como pessoa de vários orê. Por exemplo, eu sou Elemir, eu sou acadêmico, eu sou professor, eu sou militante, eu posso ser rezador, mas a minha construção de pessoa como Elemir ocorreu de várias formas. Por exemplo, os meus parentes optaram em ser evangélicos. Aí eu não conseguia me entender como indígena. Ao mesmo tempo, eu via as pessoas fazendo reza, né, pelas aldeias. Alguns pastores chamavam de macumbeiro, de idolatria. Aí foram se transformando isso como um questionamento para a minha pessoa, né? Então, acho que a área de história, as ciências humanas, né, me trouxe algumas respostas, né, para me conhecer e me transformar de fato, né, resistente indígena.
porque você conhece a sua subjetividade, né? E essas transformações que ocorreram numa temporalidade mais complexa que eu não participei, mas eu posso conhecer através da narrativa do meu povo e também dos rezadores, que a gente chama de fonte, né? Então, você concluir uma graduação e pensar, né, num mestrado, você escolhe um tema, né? O que eu vou pesquisar? Aí se apresenta vários temas de pesquisa, vários objetivos, você se distancia da sua reserva, da aldeia, e você começa a olhar nos problemas, porque há vários problemas. Por exemplo, essa acusação de feitiçaria, os índios bêbados, a educação, não é educação escolar indígena, né? Então, essa problemática seria relevante, né? E é relevante da gente indígena discutir juntamente com a academia, com os militantes, com os professores. Então, isso que eu fiz. Eu me distanciei um pouco da minha reserva, olhei o problema, delimitei o problema, eu falei assim, eu vou discutir esse tema. Eu vou discutir como que ocorreu a transformação dos papéis da liderança tradicionais, que a gente chama de Nhanderu e Nhandeçu, a partir da presença das igrejas evangélicas. Como que isso ocorreu? Quais eram as escolhas que os meus parentes fizeram? E o porquê? Né? E para quê? Então, eu acho que é assim que eu delimitei meu projeto, eu submeti para o programa, né? E o programa humildemente me aceitou. E também eu queria muito, não assim mostrar que eu sou capaz, mas já sou capaz, porque você vencer todos os obstáculos, os desafios, você já é um ser resistente. Só de fato de eu nascer indígena já é resistente, né? Orequeira, Orembareté. Então, eu fiz o processo da seleção na prova escrita, eu quase tirei 9, eu não tirei 9 por conta da língua, né? Porque você imagina um bilíngue pensando uma redação, né, na terceira pessoa, sendo que a gente sempre fala na primeira pessoa. E discutir todo esse conceito teórico, eu acho que eu dei mais uma resposta de que o protagonismo está na gente, está nessa força de vontade que a gente tem como indígena, né? Não excluindo também os nossos saberes e essa parte histórica. Então, meio que eu dou parabéns para a minha comunidade porque eles acreditaram em mim, né? Por isso que eu estou aqui, e eu creio que eu vou me formar mais, assim, conhecer mais a história do Ocidente e me aperfeiçoar na leitura, na escrita, na discussão, né? E eu sempre pedia desculpa por não falar tão bem português, mas hoje eu não peço mais desculpa, eu falo assim, vocês me ouçam aí, por favor. Eu acho que isso que é bacana, né? E, e outra coisa que eu queria ressaltar aqui, né? Como que ocorre essa parte de reeducação, pegando essa segunda parte aí, acho que eu tenho um tempinho ainda, né? É, como que as pessoas que estão nos assistindo podem, de fato, desmantelar o racismo, né? E, e outra coisa, a gente não se sente como inferior nem superior, a gente se sente como indígena, conversando e dialogando, né? E como que isso pode ocorrer, né? Você não espera que o indígena dá toda a resposta possível para essa parte de refletir o processo de educacional para que os demais possam somar com a gente. Através de que pode ser feito isso? Através do diálogo, da pesquisa e, de fato, priorizar o conhecimento, né? Não apenas opinião. Posso citar aqui o exemplo dos bolsonaristas que fala que a Terra é plana, né? Isso, cientificamente, a gente já sabe no que vai dar, né? Mas é apenas uma opinião. Ou eu acho que a Terra é plana, eu acho que é isso, eu acho que o índio é bêbado, é bugre, é isso, é incapaz. É uma opinião. E aí você vai desestruturando todo esse conhecimento que foram construídos ao longo, né, dessa história aí dos indígenas. Então, eu acho que vale a pena manter esse diálogo, mas ao mesmo tempo
pesquisar o que de fato ocorreu, né? Eu posso citar mais um exemplo aqui. Por exemplo, os bugre. Muitos anos a gente ouvia isso, né? Bugre. Eu pensava, puxa vida, a gente é bugre mesmo, né? Porque eu não conhecia a história dos bugreiros que desceram de outro estado para cá, quase que dizimaram os povos indígenas, né? Estruparam as mulheres, roubavam as mulheres dos caciques, queimavam as casas, e é isso. Então, houve, me vinha a palavra aqui, mas assim, inverter a história, né? E a gente ficou num conceito negativismo. Mas, de fato, quem conhece, quem pesquisa, já sabe, puxa vida, peraí, os bugres são as pessoas que tentaram dizimar os povos indígenas. Isso é o conhecimento. Você traz os dados, você mostra os dados. Então, eu acho que nesse achismo aí, eu acho que a Terra é plana, eu acho que o índio é assim, é para quem é ignorante, de fato. Né? Me desculpa falar isso, mas é para quem realmente não conhece o processo do conhecimento e também na construção da história, do lugar e também onde a gente mora e também dos povos indígenas no geral. E outra que eu vou citar aqui, a terceira, né, que seria dos nossos espaços. Quando a gente ocupa o espaço, não é porque há uma cota indígena, é porque é um coitadinho que merece estar na universidade, porque a obrigação da universidade é ter um indígena. Não é assim. Vocês podem, humildemente, pegar a minha nota, pode entrar lá no PPGH, no site, a minha nota está aí para mostrar que a gente não é um coitadinho na universidade. A gente produz conhecimento, a gente escreve artigo, nem que a gente amanheça até 7 horas da manhã e depois dormir, porque só assim se constrói um protagonismo. O protagonismo não sai porque as coisas vêm de graça, a bolsa vem de graça, né? Imagina você ter que pegar um ônibus a 15 quilômetros, você morar em outra cidade, pagar aluguel, dividir aluguel, pagar as contas, né? E de repente você fica nessa opinião aí que os indígenas ganham as coisas de graça, né? E há muita coisa a ser desconstruída nessa parte, porque no comentário a gente vê que a gente recebe muito recurso do governo. Eles acham que a gente é muito rico, ganha milhões, tem milhões na conta, mas vocês imaginam a nossa dificuldade, né? Você sobreviver e fazer um mestrado e vencer, e ter que passar num concurso e falar para o aluno indígena que somos capazes, temos essa vontade e precisamos fazer isso, não é fácil. Você olha para os seus alunos, né, com toda essa dificuldade, ele te olhando. Mas como que eu vou fazer isso, professor? Né? Então, por isso que eu volto nesse tópico 2, diálogo, pesquisa e priorizar de fato o conhecimento, porque só assim poderemos vencer essa ideologia bolsonarista. E outra, podemos também ressaltar que aqui e escutar os povos indígenas, ouvi-los, né? Nós merecemos o lugar da fala, né? Eu não posso falar no lugar de um doutor, porque o doutor tem um conhecimento teórico mais ampliado, mas sim eu falo como indígena, né? Qualquer indígena que tem umas palavras meio, né, difícil de processar, mas consegue passar informação, eles merecem o lugar de fala, porque o lugar através dessa fala que eles estarão informando, né, toda essa trajetória e todo esse processo de resistência, porque há várias formas de se comunicar, através das redes sociais, através do contato, né, que a gente tem com alguns indígenas, isso vale a pena, é muito válido e é necessário, porque através da nossa vivência que estaremos passando, né, algumas coisas relevantes relacionadas à nossa luta. Acho que mais ou menos eu vou fechar aqui, depois eu vou continuar. Sim, tem que continuar mesmo, né? E que a partir disso daqui, todo mundo que esteja nos ouvindo e que ainda vai nos assistir, que chame o Elemir para outros debates, compartilhem, participem,
né? Eu acho que isso que você está fazendo, de trazer autores também que escrevem, né, que produzem conhecimento, né, nessa área, isso é fundamental para a gente, porque realmente a gente vive numa era de achismos, né? E isso não produz conhecimento, né? Isso só reproduz mais preconceito e mais discriminação, né, Elemir? E eu acho que isso, né, que você falou, né, da importância do protagonismo. Eu, como mulher, né, eu levanto a bandeira das mulheres vítimas de violências, enfim, trago sempre essa questão, né, da minha voz, como me empoderar, né, desse lugar, mas principalmente trazer outras, né, para refletir, para trazer as experiências e as vivências delas, né, a partir da perspectiva delas. Né? Eu não sou uma mulher negra, mesmo que mas eu sou uma aliada dessa causa. Né? Eu também não sou uma mulher indígena, mas eu tenho uma ancestralidade, né, como a maioria das pessoas brasileiras, né, tem essa ancestralidade e eu reconheço isso, né, e eu vou atrás para aprender. E isso que você fala, né, da escuta, né, eu como psicóloga, eu aprendi muito, né, nesse convívio com as pessoas lá de Maquiné, né, lá no Rio Grande do Sul, nesse período, né, que eu frequentei bastante, e algo que eu refleti muito era qual que era o nosso papel ali, né, naquela escola, na construção daquela escola, né, porque é muito fácil nós nos colocarmos como protagonistas, né, da construção daquele local, né, estamos aqui construindo um lugar para as pessoas, e daí já vem essa síndrome do homem branco, né? Como muitas pessoas, assim, a gente tinha muitas discussões sobre isso, né? Do colonizador mesmo. Eu vim para melhorar a sua vida, né? Para criar e mudar a sua realidade. Né? Em nenhum momento a gente pergunta, né? Se é isso que eles querem, né? Então isso vale para todas as pessoas que entram em situações, em comunidades, né, em contato com pessoas que não são, né, da tua bolha social, que não são, né, do teu convívio. E aí entra o protagonismo, né? Eu sou bem crítica em relação a isso, e isso não é inato, a gente aprende, né? A gente se desconstrói nesse lugar, né? Principalmente agora, né? Tem se falado sobre violências implícitas na sociedade, sobre desconstruir essas masculinidades tóxicas, essas violências todas, mas eu acredito que isso faz parte da história da humanidade, não é algo de agora, né? É algo que está na nossa sociedade. Enfim, você trouxe aí a época dos gladiadores, né? Olha há quanto tempo, né? Essa é a realidade, né? Então, assim, para as pessoas que não tinham se dado conta ainda, né, desse processo de genocídio, né, desse processo enfim, de estigmatização, né, de potencializar, na verdade, as estatísticas negativas, né, dessas populações, né, como um todo. Aqui falando da sociedade como um todo. Eu acho que isso é importante a gente trazer aqui, né, e você estar aqui tendo esse lugar de fala, e eu estou aqui, né, trazendo alguns pensamentos, mas o lugar aqui de fala é teu, né, e não num lugar onde é a sua obrigação, porque a gente tem isso, né, eu como mulher, eu sou muito chamada para ensinar as pessoas a não serem machistas, né, e eu falo, olha, esse é um processo de aprendizagem seu, né, eu também estou aprendendo a não ser, né, assim como eu também aprendo a não ser racista, né, então, e isso a gente aprende ouvindo as críticas das pessoas. A minha avó, esses dias, ela me trouxe uma sabedoria, assim, que é algo que eu sempre carrego, né, e ela me disse assim, filha, tenha cuidado, acho que você tem que ter cuidado em falar mal dos homens, né, ela hoje falou bem assim, de uma forma bem simples, né, e daí eu falei, vó, olha, né, eu não acho que eu tô falando mal dos homens, mas é que eu acho que os homens estão acostumados a não ouvir as mulheres falando coisas que incomodam das atitudes deles, né? E daí ela ficou assim me ouvindo, né? Mas aí depois mesmo assim, não, mas toma cuidado, porque você pode ser perseguida, né? E daí, enfim, a gente teve vários diálogos a partir disso. E daí ela trouxe as vivências dela, da mãe dela, essa escuta é importante, né? Porque essa é a nossa ancestralidade, né? E isso é algo que
eu tenho, sim, total agradecimento, assim, pela facilidade, né, que a minha mãe me colocou nesse processo, né, de ser humilde, de respeitar, né, as pessoas mais velhas, né. Eu tenho ainda até hoje, eu peço bênção para minha avó, né, para minha mãe, para as pessoas mais velhas da minha família. E quando eu fui, né, ter essa convivência mais próxima com as pessoas lá na aldeia, eu refleti muito sobre isso também, né? E é algo que eu converso com a minha avó, essa necessidade de estarem todos mais próximos, né? E quando eu trago isso também é para as pessoas refletirem sobre o meu papel enquanto uma profissional da área da saúde entrando dentro desse espaço, né? Porque a gente também invade esse lugar, né, Elemir? E eu acho que é interessante também tu trazer um pouco, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia mundial. A gente tem dados, né, reais e que já eram visíveis, né, mas agora estão mais ainda enaltecidos, o quanto as pessoas estão usando desse momento, né, para invadir os territórios indígenas, né, para dizimar muitas culturas. Então, eu acho que essa saúde indígena, né, eu acho que isso também é importante, né, não é a gente chegar e para levar os nossos conhecimentos, enfim, isso também é né, uma trajetória de estudos e tudo mais. Mas eu acho que estar ouvindo e construindo junto, né, eu acho que é importante. Né? Eu falei um monte de coisa aqui agora também, porque fiquei assim te ouvindo e me veio muitas vivências assim, né? E às vezes a gente tá em meio aos nossas bolhas sociais desconstruídas, né, como as pessoas dizem hoje em dia, mas eu coloco, né, desconstruídas até que ponto, né? Porque muitas vezes a gente vai muito nesses achismos, né? E, enfim, a gente entra em várias perspectivas aqui, né? Mas essa representatividade tua é fundamental aqui hoje, né? Então, quero que você fale, sim, né, sobre isso, porque e o tempo que as coisas que você acha que sejam pertinentes, tá? Fica bem à vontade. Acho que eu estou vendo os comentários aqui e ninguém reclamou de nada até agora. Estão agradecendo muito. Então, continua falando. Bom, outras coisas que é bem fácil de aproximar esse diálogo, né, que eu peguei um gancho dessa construção homem indígena, homem brancos, e pensar o processo patriarcal, né, que os dominadores são sempre os homens. Então, eu não conheço ainda, eu tentei puxar agora há pouco uma pesquisa que eu poderia citar, que eu não consegui me basear num artigo aí, mas eu acho bacana da gente fazer, quem sabe, né, escrever algumas coisas, discutir como que isso ocorre, em qual perspectiva, exatamente, porque é necessário, através dos dados e também da realidade, a gente poderá tentar resolver algumas lacunas que refletem diretamente nas mídias, né? E é difícil. Como psicóloga, você domina mais isso do que qualquer pessoa, né? Eu acho que isso é bacana de se pensar. E outra coisa, né, que eu, eu anotei aqui, dessa não julgar os indígenas, né? Porque muita gente vem fazendo esse ataque de julgar os outros, de colocar num processo maniqueísmo, né? Que eu sou melhor porque eu sou branco, eu sou dominador, eu consigo fazer isso no lugar dele, desse indígena. Eu acho que essa parte, né, vale a pena a gente assistir de novo a fala do Marçal, do eterno Marçal Tupães, quando ele falou para o Papa, né, João Paulo II, né, se não me engano, né, e essa voz eloquente de como indígena, como representando toda esse processo histórico que a gente sofreu e também da realidade da vivência, né? Eu acho que e não julgar os indígenas, mas sim sentar e ouvi-los como, né? Porque através dessa realidade de vivência que nós poderemos pensar uma alternativa, ou seja, uma possibilidade de se readequar com o nosso jeito de lidar com os outros e também sabendo que entre eu
ou nós, existe outro nós, ou seja, outras pessoas que fazem parte desse nós, né? Porque como a gente sofre com essa pandemia, a cidade, a grande metrópole também sofre, né? E nessa conjuntura de problemática, não se pensaram a realidade indígena, ou seja, os problemas que os indígenas iam enfrentar com essa pandemia. Eu andei refletindo, amanhã eu farei um live com um parente lá do Sergipe, que a gente vai falar especificamente sobre isso. Parece que o poder público, né, não se manifestou no primeiro momento em relação aos povos indígenas. E ontem recebemos no grupo do WhatsApp que um parente, um líder, chamou o SAMU da cidade, eles se negaram aí a socorrer uma vítima, né, que foram infectados pelo Covid-19, né, e gravando, tinha que fazer ainda esse sacrifício de mostrar as pessoas sofrendo para que o poder público tenha um mínimo de dignidade de se posicionar em relação a isso. Eu acho que durante muitos anos, eu falo muitos anos, como historiador, eu posso falar isso, por exemplo, fazer recorte temporal aqui, de 94, por exemplo, da minha aldeia Teicuê, a gente não teve vereador. Mas desde então, desde antes, na verdade, já fomos usados como apenas um voto. Não, a gente já sabe votar, mas não sabe requerer os seus direitos. Eu acho que agora esses prefeitos, esses deputados, têm que parar para pensar, porque nós não somos mais daquela época. Já existe pessoa que reflete, ou seja, que faz um estudo diretamente quais os processos, ou seja, pensamento colonial que leva a esse vereador, tanto prefeito, governador e presidente, para pensar uma manobra, né? E explorar os povos indígenas. Por exemplo, pensar uma política alternativa, mas tem que ter uma prioridade, né, para os povos indígenas, sobretudo dessa parte, né, que a gente está enfrentando. Essa realidade, como que acontece? Eu vou salientar aqui. Aqui na minha reserva, há aproximadamente quase 7 mil pessoas, né? E tem dois carros, que um atende uma equipe volante e um atende todas as aldeias, é 7 aldeias, né? Imagina um carro e, de repente, os indígenas que forem infectados precisa ir emergencialmente, de maneira muito, né, emergencial para o hospital, e não, a gente não teria condição de salvar todo mundo, né? E de repente, o município não quer disponibilizar esse tipo de ajuda, aí realmente se consolida esse processo de genocídio de fato, né? Porque aí que você desconsidera toda essa luta que os nossos antepassados fizeram para ter Constituição Federal, para ter 231, para ter 169 e para ter 11.645 e outras leis, né? Sendo que isso ampara a gente. Eu creio que depois da nossa fala, do nosso posicionamento, o poder público, no geral, vai dar atenção para nós, porque quem está fazendo agora linha de frente da resistência em relação a essa doença, a essa pandemia, são os próprios indígenas da comunidade, né? E a gente fica à mercê, a gente está vulnerável a todo tipo de violência, porque esses dias vieram um caminhonete aqui na minha aldeia, tentaram atropelar as pessoas que estavam nesse blitz educativo. E eles tentaram atropelá-los, né? E ficou uma situação muito difícil. E para quem a gente vai denunciar isso? Sendo que eles dominam o município, eles acham que eles são dono de tudo, né? E outra coisa, saíram na mídia também de que a gente estava trancando toda a estrada, de que a gente não está deixando passar ninguém. Mas não é bem assim que funciona. Isso que é o achismo. Isso não é conhecimento. Sendo branco, eu acho que é tão bonito falar com a propriedade e com conhecimento e sabendo ouvir. Eu, como indígena, consigo fazer isso, mas eu não suporto a ignorância das pessoas.
Realmente eu não tenho nem. Eu acho que a minha paciência acabou de fato para isso, porque chega, né? O material está aí, o Google está para isso, tem tese, tem dissertações, tem dados. Você pode entrar na CIASE, né? Você pode puxar lá, tem os dados, os números de infectados, dos desafios que os indígenas enfrentam. Então, fica bacana da gente ouvir o Branco falando com propriedade, né, pelo menos entre aspas, em relação a nós, não com essa ignorância de que a gente está cobrando pedágio para as pessoas passarem, né, mas assim, a gente está protegendo especificamente o nosso povo, as nossas crianças, que os Guarani chamam de Tchondaro e nós como Kunumi, né, e isso que a gente está fazendo. Então, a escola teve essa iniciativa aqui na minha aldeia de fazer isso juntamente com alguns integrantes da equipe da liderança, né? Então, está dando certo, mas tem muita gente que vem com a ignorância de que isso não é necessário, né, que essa doença, tem os evangélicos falando que essa doença a gente vai vencer fazendo culto, fazendo aglomeração, não respeitando de fato que isso é um caso sério e que pode levar à morte, né? Então, há uma pessoa de fora que está tentando, né, desqualificar a, a nossa o nosso próprio jeito de organização. Eu acho que é tão ignorante esse povo de pensar isso, porque quem que vai proteger a nossa aldeia, sendo que a gente já fomos reservados, né? E recebemos poucos do governo. E então quem tem que ter essa iniciativa somos nós, né? Outra parte que eu quero falar mais um pouco, né? E acho que é bacana da gente pensar. E eu adorei o diálogo, eu estou adorando. Faz tempo que eu não. Eu vou contar um pouco de experiência para relaxar um pouco. A primeira vez que eu fui convidado pelo meu colega Renato, né, para o qual eu agradeço muito, a primeira palestra que eu fui fazer foi na NEABI de São Paulo. E um indígena Guarani Kaiowá, da minha reserva, que existiu, venceu todos os desafios, foram conhecer a cidade do Tímida, que é o Santos, né? Fui até em Guarujá, fui até lá no triplex aí, que eles falaram do Lula, né? A gente gritou lá Lula livre, e foi uma experiência muito bacana, né? De lá eu me senti muito mais capaz de fazer as coisas, de pensar a noção do conhecimento, o fortalecimento do conhecimento e também de dialogar, aproximar a reflexão das pessoas, né? Então, aí eu já pego um gancho, e a partir dessa oportunidade que o meu colega branco, Caraí, deu para mim, né? Que ele se utilizou do privilégio dele, porque ele é do Instituto, né, do IFE, Instituto de Birigui. Então, através do privilégio dele, né, ele deu oportunidade para o lugar da fala para nós, tanto para mim e para os outros parentes, que é da região, da cidade de Bauru, né? Depois ele vai me corrigir, acho que, se não me engano, é isso. Então, ele se valeu do privilégio dele para lutar em prol dos povos indígenas. Como servidor federal, ele teve todo o acesso, né, para ter esse negociamento de não, a gente vai chamar um indígena para falar sobre isso, o tema vai ser sobre retomada, sobre a construção da casa de reza, e a gente vai ter que ouvir o povo indígena e as pessoas indígenas falando como indígena, né? Então, e aí que entra essa parte da reeducação, para quê, né? É ajudar os povos indígenas e para quê e como, né? Eu acho que através da coletividade, dando oportunidade para as pessoas, não só para um grupo, mas para todos, se puderem, né? E realmente pensar uma possibilidade, né, um projeto que possa consolidar algumas, ou seja, superar a dificuldade para o povo indígena, sobretudo na área da saúde, educação, no processo de território, né, porque eu tô montando um projeto, já vou contar aqui em primeira mão, porque eu gosto de falar, porque eu gosto dessa frase assim do meu avô, que eu não conheci, né? Ele é Guarani.
que falava assim, segundo a minha avó, né? As pessoas têm que ir lá, fazer e mostrar. Eu acho que isso que eu estou fazendo como um bom Guarani Andeva do povo Guarani Kaiowá, né? Então, eu estou pesquisando um processo de desterritorialização que os Guarani de Andeva também sofreram antes, né, da década de 60, né? E esse processo de desterritorialização e dessa perda, não totalmente, com relação aos Jara e ao meio ambiente. Então, isso recorre uma pesquisa, um diálogo, né? E a gente precisa desse privilégio dos professores, de vocês, né? Da amizade, de consideração, para que isso seja possível, que as pessoas possam ter acesso a esse nosso trabalho, né? Eu acho que é mais ou menos isso que dá para compartilhar aqui. E quando a gente fala, né, trazendo essa ancestralidade de novo, né, dos nossos avós, né, muita sabedoria, né, eu acho que é importante a gente também refletir sobre esses ensinamentos, né, que eles nos deixam, mas que o que a gente está deixando também para as próximas gerações, né, Lemir? Porque essas crianças, elas precisam, né, elas vão, né, conviver com as consequências, né, que permanecerão dessa realidade, né, do governo que a gente tem agora, das políticas que a gente tem agora, né, do quanto tudo isso está afetando e está matando, né, essas pessoas nesse momento. E não é somente um vírus que, enfim, que não tem cara, né, que a gente não sabe como e quando e, enfim, quem, né, está com ele. Eu acho que as políticas como um todo, né, quando a gente traz essa discussão aqui que a gente está tendo, esse diálogo, né, porque eu adoro essa palavra também, né, isso é algo que eu falo muito com a minha avó. Vó, eu não estou falando mal, não estou agredindo na minha fala, eu estou falando a minha perspectiva, né, a partir das minhas vivências. Estou aberta ao diálogo, né, mas eu acredito que quando o outro não está aberto ao diálogo, né, o outro já vai se sentir, né, enfim, invadido, reprimido, a nossa fala vai ser agressiva, né? Então eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é mostrar para as pessoas que esse espaço é necessário, né? Que a gente precisa fortalecer muitos outros espaços como esse, né, Lemir? E quando a gente coloca essa construção, né? Acho que a gente foi unindo os pontos que a gente estava seguindo ali no nosso roteiro, mas eu acho que está fazendo muito, muito sentido, tudo está se complementando, porque essa tomada de decisões, né, quando, enfim, quando a gente fala de gênero, né, o gênero predominante e dominante, né, são os homens, né, no poder, nas mídias, né, as mulheres não se enxergam tanto ali. Mas quando a gente fala da tomada de decisões, é importante essa representatividade de todos nós, né? Porque essas decisões que impactam as nossas vidas precisam ser pensadas, né, a partir das nossas realidades. Então, buscar esse conhecimento teórico que você está trazendo é muito importante, né? Eu não sei se você quer falar sobre essa poesia que você falou para mim no início que estava escrevendo, mas eu acho que isso é uma produção de conhecimento, né? Esse lado que aqui, a gente se expressa, olha só, que honra, né? Que legal. Isso também, né? Da gente trazer essa cultura, né? Como predominante também, né? Você aprendeu, é como a gente vai aprender o espanhol, vai aprender o inglês, né? Mas é mais um conhecimento na nossa vida, né? Então eu acredito que a gente precisa compreender também, né, esses símbolos, mas não compreender para a gente dominá-los, né? Mas para a gente fazer esse diálogo com mais sensibilidade também, né? Ser uma conversa mais humana, porque eu acredito que essa escuta que é tão predominante, né? O silêncio, né? Eu vejo muita dificuldade agora, né? Enfim, né? Trazendo a saúde mental. As pessoas estão adoecendo porque elas estão
sofrendo, né, com essa questão de não estarem conseguindo, enfim, os que têm, né, a possibilidade de estar em isolamento, né, não, o silêncio ele é ensurdecedor, né, não consigo lidar. E daí isso vem uma série de adoecimento, de sofrimentos que um processo terapêutico pode ajudar, com certeza, mas eu acredito que esse autoconhecimento, né, que as pessoas têm dificuldades, né, de encontrar, como assim, eu preciso, enfim, aprender a lidar, né, sozinho com as minhas coisas, mas não, né, você tem a liberdade, né, de aprender com o todo, mas eu acredito que também trazer essa compreensão, né, da sua subjetividade, nesse momento está muito exposto nas mídias, né? E quando a gente tem dificuldade de se compreender, né, a gente vai ter muita dificuldade de compreender o outro e de aceitar o outro, né, as diferenças. Então, eu acho que essa também é uma reflexão, assim, como psicóloga, né, eu deixo para as pessoas, né, se, enfim, isso é muito baseado também nos preconceitos, né, nas formas como a gente é ensinado, né, como a gente reproduz também os nossos ensinamentos, e perguntar para as pessoas, né, eu acho que essa é a maior possibilidade que o diálogo nos traz, né, perguntar o que a gente não entende, se reeducar, né, é cansativo, né, a gente sempre parece que está respondendo as mesmas coisas, né, então daqui a pouco, olha só, tá aqui, né, leia, se debruce sobre esse conhecimento, né, escute, né, mas, enfim, eu acho que as pessoas que buscam também desconstruir, né, essas questões de preconceitos e como acessar também, né, essa sabedoria ancestral, né, dos povos originários, como a gente coloca, eu acho que é também se desconstruir, né, Lemir? Eu acho que quando a gente entra nesse processo da espiritualidade, né, enfim, não trazendo a religião, né, mas a espiritualidade, né, e vocês são muito referências, né, em falar sobre isso. Então, a gente agora está entrando nesse processo de compreender mais os cuidados com o meio ambiente, as necessidades, né, que a gente tem em relação a isso. Então, eu vejo que isso também faz parte desse processo de reeducação, né, que a sociedade está passando agora, né, de se reencontrar mesmo com essa sabedoria da natureza, né? E, enfim, eu acho que para mim, assim, essa conversa está sendo, né, muito transformadora, assim, mais uma vez, acho que dá força, né, a gente está, né, vendo só notícias pesadas, negativas e catastróficas, mas mudar um pouco a perspectiva, né, eu acho que é importante também, e trazendo boas histórias, né, das nossas realidades também, né, para dar força, né, para as pessoas que estão aí se transformando e se reeducando, né? Então, enfim, o que tu quer falar mais, pode falar, que estratégias, além dessas, né, que a gente colocou aqui, eu já vi ali algumas pessoas comentando, a gente tem que seguir esse link, né, da live de amanhã, e com certeza devemos seguir, né, e continuar dando essa escuta, né, que a gente tem que aprender a fechar um pouquinho mais a boca né, e refletir e elaborar também, né, essas coisas. E leva tempo, né? Não é de um dia para o outro, né? E leva tempo. Imagina nós que escrevemos uma dissertação, refletindo, é um sacrifício, mas que vale a pena, né? Então, essa parte aí que você falou, dessa questão do meio ambiente, essa educação que o pessoal, uma vez, acho que foi em 2018, eu comentei para um bolsonarista, ele falava assim, então vai viver do meio ambiente, vai comer folha, falava assim para mim, né? Aí quando o Bolsonaro ofereceu pro pessoal aí, aquela coisa lá do vídeo, né? Então, hoje, os conhecimentos tradicionais estão vencendo, eu diria, porque pelas aldeias, os anciões, os jovens, os professores estão tomando chimarrão com remédio tradicional, estão perguntando para os mais velhos, e aí, qual que é bom para ir? Vamos tomar banho com essa folha.
para não pegar esse vírus, para se proteger, para vencer, né, espiritualmente, para ficar bem. Eu acho que até nós que somos indígenas, né, que sofremos com essa violência, né, essa atrocidade aí, enquanto indígena também a gente está se educando. Eu diria que até os alunos, ontem mesmo no Zap, me mandaram mensagem: professor, é verdade, tem um remédio que chama Pariparona, que você encontra perto de um rio. E falava assim: onde que eu poderia encontrar? Aí eu perguntei para minha irmã. Aí ela falou assim: pode ser encontrado em tal lugar. Aí eu passei informação. Então, está se começando a se preocupar realmente com o meio ambiente, porque o meio ambiente é uma saída também. Então, nós, enquanto guardiões desse meio ambiente, né, precisamos ser ouvidos em relação a isso, porque eu acho que nessa parte, nessa realidade em que nós nos encontramos, a ignorância não vai prevalecer mais, né? Então, a retomada, o processo de retomada do território tradicionais, hoje, eu direi com maior tranquilidade que é necessário, né? Eu quero que mais indígenas retomem seus territórios tradicionais, protejam de fato o meio ambiente e que consiga, né, mostrar para a sociedade que o meio ambiente é tudo, que dá a condição para o homem moderno sobreviver. Porque cloroquina não vai resolver todas as coisas, não, hein? Porque se tomar café de cloroquina, água de cloroquina, é eu acho que não vai dar certo, é um jogo perdido, né? Então, é isso que eu preparei aqui, né? E eu acho que durante esse 2 anos de governo, a gente está sofrendo ataques, sobretudo a parte do direito, está sendo discutida a questão da retomada territorial, que é o projeto, né, do governo de tirar os direitos, né, e não demarcar de fato os territórios que estão ainda em discussão na esfera jurídica, né. Eu acho que é bom a gente ficar atento com isso, né, e também contamos com a ajuda de vocês para que possamos nos manifestar, gritar, né, em prol do indígena, dos guardiões da floresta e também do conhecimento tradicional e, enfim, do conhecimento que está dando certo agora e o pessoal está sentindo que é de fato isso, né, que a gente tanto falava nos seminários e em todas as esferas acadêmicas. Eu cito aqui uma poesia que é da minha autoria, na minha língua, que depois eu vou citar uma outra poesia que algumas pessoas não conhecem, não admira mais a poesia. Eu comecei a admirar a poesia depois que eu qualifiquei, comecei a me reencontrar, né, e entender a minha subjetividade, como eu já falei, de entender que esses problemas, de fato, a colonização que causou para a minha família, para o meu povo, mas que, como historiador, a gente sempre enfrenta esse obstáculo, né? Imagina, os teóricos que escreveram essa obra tão genial, alguns foram, né, aniquilados pelo nazista, né, foram presos, enfim, tinha que se exilar para outro país, então é isso mesmo. Acho que é válida essa luta, né? Então vamos lá, é assim: Arrendu, Arrendu, os Jaras, Sapucai, Purarrei, Avaqueira Paum, Pepaungueve ou Teco, Barete, Hanhe, She, Hande, né? Isso, vou traduzir depois no vídeo, lá embaixo, aí vai ficar mais legal para o pessoal acessar. Uma poesia que vem do nosso próprio jeito de falar e de ouvir, de aprender, né, sobretudo no meio do coletivo. E dessa força que vem do Nhen, que é a fala, né? Elemer, muito obrigada, que privilégio, né? Eu sempre digo que essas conversas, eu me sinto muito privilegiada de ter a possibilidade, né, de ter esse contato, assim, mais direto,
com as pessoas que se dispõem a se expor, né, porque a gente se expõe, né, de várias formas aqui, né, trazendo a nossa opinião, trazendo as nossas vivências, mas é assim que a gente está transformando, né, a nossa sociedade, e é essa forma que nós encontramos de trazer a nossa voz, né? Tem muitas outras formas, mas eu acho que o respeito à diversidade cultural, à biodiversidade, né? O respeito às nossas origens, né? Eu acho que tudo isso é um processo de reeducação também, né? Das nossas dificuldades de, enfim, tem se falado muito sobre a volta à normalidade, né? Mas aquele normal não era normal, né? Então eu acho que a gente tem que transformar mesmo, né? E como você falou, a gente tem que usar sempre como uma oportunidade para melhorar, né? Então ter mais contato com essa medicina, né, ancestral, né, no teu caso, eu acho que isso é fundamental para manutenção mesmo, né, dessa cultura, né, dessa geração, de passar de geração em geração. Eu tenho, recentemente, eu li algumas coisas em relação ao machismo, né, e trazendo também, de novo, né, esses preconceitos, que a gente tem que acabar com essa herança, né, machista. A gente tem que acabar com essa herança, né, para as próximas gerações. E isso vale para tantas outras desigualdades que a gente reproduz, né, e vai passando, as agressividades, as violências, né, como um todo, tudo isso gera mais violência, né? Essa cultura de ódio, ela não deve ser uma herança para as próximas gerações, né? A gente está aqui para transformar isso. E a forma como eu encontrei, né, de transformar isso para as próximas gerações foi esse processo, né, de conversa, de diálogo, e eu acho que é assim que a gente aprende, né, se ouvindo e aprendendo com as nossas diferenças. Então, muito obrigada, assim, por tudo que você compartilhou. Eu quero muito saber a tradução depois, então coloca ali, né, depois do vídeo. E eu acho que é isso também, né, a gente precisa ficar curioso, né, com o saber indígena para a gente se fortalecer também, né, porque o Brasil é terra indígena, né? É território indígena. E a gente naturaliza que vocês não estão aqui, né? Eu acho que isso a gente aprende na escola, né? Eu aprendi isso, foi apagado, como você falou, né? E isso a gente tem que mudar, né? A gente tem que transformar daqui para frente e reaprender novas formas de se comunicar, de passar para as pessoas, né? Que é importante a gente fortalecer isso. E se a gente não encontrar, né, quem esteja fazendo, que a gente faça, né? Como a gente está criando aqui hoje esse diálogo, né? Essa produção de conhecimento, né? Então, muito obrigada de novo. Aguardo ansiosamente, né, por essa live de amanhã também. A gente quer acompanhar para, enfim, compartilhar e para apoiar, né? Eu acho que é esse o nosso papel, de apoio, de suporte, porque é assim que a gente tem transformado socialmente, né, historicamente, né, a sociedade. Então, é isso. Muito obrigada por quem nos acompanhou até agora. Quero deixar aqui um abraço para todas as pessoas que deixaram comentários ali e que, enfim, nos incentivaram a continuar falando, né? Então, eu acho que a gente atingiu o tempo que a gente gostaria, né? Que a gente programou, deu para falar tudo e mais um pouco. E é isso, assim, acho que chega de reproduzir esse sofrimento, né? Eu acho que nesse momento a gente pode reproduzir outros processos, né? Emancipatórios, né, Elimir? E é isso que a gente está fazendo aqui, liberdade para todos nós, né? E, enfim, acho que é isso. Deixo aqui minha fala, a minha contribuição, né, como pessoa que estava aqui hoje aprendendo também. Você quer dizer mais alguma coisa para finalizar, para se despedir também, né, na tua língua? Sim. Primeiramente, já agradecer às pessoas que nos assistiram, que compartilharam nas suas redes sociais, né, no Instagram, tanto no Zap. E é isso mesmo, o conhecimento se constrói a partir de saber ouvir as pessoas também, e aos parentes que, de alguma forma, assistiram a nossa live, né, e dizer que resistiremos até o último índio,
né? Agudjevete, Entrovea, e que possamos nos encontrar brevemente no seminário ou no corredor da universidade, enfim, né? E agradecer mais uma vez a você pela oportunidade, isso nos fortalece como professor, como pesquisador, como indígena, né? E também para a gente pensar outras possibilidades de conversa, né? Eu acho que isso que é bacana. Muito Com obrigado, certeza, não parou Agudjevete. por aqui, não parou por aqui. É, e como eu falei, né, mais uma vez, resistiremos até o último índio e pode contar comigo no que for possível, estarei à disposição, tenho meu Facebook à disposição, o Zap, o Instagram, né, estou aí, na luta. Obrigado, Gudjevete, Pujareponã. Então, boa noite, pessoal, e até a próxima, né, Elenir? Tchau, gente. Compartilhem, divulguem o nosso trabalho também, né? Que é importante, né, para a gente vencer, né, mais essa crise, né, que a gente está vivendo agora. Então é isso. Tchau. Grande abraço. Abraço.